Muito cedo eu comecei a trabalhar numa comunidade na periferia de São Paulo e uma coisa que me impactou muito lá desde sempre, além de toda a desigualdade, foi essa velocidade na construção e destruição da própria cidade. Essa coisa da ruína, ela acabou meio que transbordando para a minha forma de pintar. E, por consequência, a questão do tempo também. Um tempo muito veloz. O começo do meu trabalho foi muito em cima do desenho. Aos poucos a pintura começou a se misturar com o desenho e um dia eu descobri que eu não estava mais desenhando, que eu estava pintando, que eu só mantinha o suporte do desenho, mas que já era uma outra coisa. Me interessava muito mesclar imagens impressas com a pintura e depois, aos poucos, a questão de 8 anos, o desenho voltou e ele voltou com uma força muito grande. Eu sinto que são dois movimentos um pouco paralelos, porque na pintura eu começo todos os meus trabalhos no preto. Eu preparo o fundo da tela com uma massa acrílica e de pigmento preto e depois eu vou pondo camadas sobre esse fundo e vou lavando. Então, como essa massa anterior é muito áspera, muito matérica, alguma parte do pigmento fica e a outra sai. E no meio desse processo surge a imagem. Por isso que meus trabalhos têm sempre um pouco essa aparência assim, de uma fotografia antiga, de uma coisa que o tempo meio corroeu. Eu vejo muito todos nós, seres humanos, como uma colagem de memórias, de experiências, como se fossem várias folhas, uma sobre a outra. E algumas a gente, na verdade, nem lembra mais, mas a gente já viveu aquilo e, de uma certa forma, aquilo ficou impresso em você. Então, eu acho que a minha pintura, de uma certa forma, ela tenta reviver isso na forma como ela é constituída. Ela própria é constituída por essas sobreposições, por essas camadas, por essas coisas que ficam no fundo, mas que de uma forma acabam reaparecendo, porque quando eu lavo, alguma coisa que estava lá na primeira camada aparece. Essa questão das sobreposições, das camadas, eu acredito que tenha sido uma forma que eu encontrei para falar do assunto que me provoca, né, me interessa. Eu trabalho bastante com imagens da natureza. Essa série que eu estou trabalhando eu chamei de Além Mundo. O meu trabalho sempre traz esses lugares silenciosos, né? O mar, o deserto, a floresta. Eu tendo um pouco a esses lugares quietos, assim, lugares de pensamento mesmo. A arte para mim é uma experiência e que sintomaticamente não acontece nem naquilo que o artista propõe, não acontece no trabalho, não acontece em mim e não acontece em quem vê, ela acontece no meio disso tudo, mas num primeiro momento ela é uma experiência de impacto, de não palavras. Nesse sentido, eu acho que é uma das experiências mais fortes que a gente pode fazer como ser humano.